Olá, pessoal. Eu sou a Suelen, coordenadora financeira aqui na Woodflow. Bem-vindos ao mais um Pocket Woodflow. Eu estou aqui hoje com a minha colega Ana Luísa e hoje a gente vai falar um pouco com o Denilson e a Damares Padilha aqui, que são engenheiros florestais da DP Forest e diretores na Neutraliza. Obrigado, Denilson. Obrigado, Damares, por ter aceitado o nosso convite, né? É prazer ter vocês aqui para esclarecer nossas dúvidas e contar um pouco sobre esse nosso mundo, né? Queria que vocês começassem contando um pouquinho da história de vocês, né? Como que vocês chegaram até aqui, né? Na área de comércio exterior, nesse mundo nosso aqui. Então, primeiro agradecer, né, Suelen, a oportunidade, agradecer a Ana. Eu sou Denilson Padilha, engenheiro florestal, né, com 20 anos agora de formado. Comecei a minha atividade na área de comercialização de madeira, né, na Batistela Florestal, e 5 anos depois já começamos a operar num contrato, né, DP Forest com a Bioseta como responsável técnico no tratamento fitossanitário. Então, esse mês de maio completaram-se 15 anos já nessa operação, neste contrato específico, né? Uhum. Então, agradecer também, sou a Eliana, pelo convite. Eu sou a Damares Padilha, eu também sou engenheira florestal, né? Sou doutora em manejo florestal, então eu venho trabalhando nessa área de planejamento florestal também aí já há 19 anos. Vim da área da docência, né? Trabalhei também com licenciamento florestal há algum tempo, mas vim da área da docência e estou há 3 anos também com a DP Forest e agora com a Neutraliza, em trabalhos específicos, né, como tratamento fitossanitário e outros aí do comércio exterior, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Muito legal. Então, para começar aqui, eu queria que você explicasse para a gente, Denilson, qual é a importância do tratamento fitossanitário nesse mundo de exportação? Então, o tratamento fitossanitário, eu sempre gosto de contar a origem, né? Sim. Então, assim, se alguém já ouviu falar sobre a vespa da madeira, né? Uhum. A vespa da madeira, ela é asiática, né? E a vespa, quando depositou seus ovos lá na árvore, essa árvore um dia foi cortada, virou uma embalagem de madeira, veio para a Argentina, né? E alguns meses depois, esses ovos, eles eclodiram. Uhum. Na verdade, o processo, desde que quando a vespa, ela deposita os ovos na árvore até que ela vire uma nova vespa, ele leva 1 ano. Caramba. Como não houve um tratamento nesse material, essa vespa aqui na América do Sul saiu e aqui ela não tinha um predador natural. E ela saiu então e hoje causa milhões de prejuízos, né? Uhum. São milhões de dólares que o Brasil tem em investimento nesse setor para combater a vespa da madeira. Nós estamos falando de apenas, né? Das centenas de pragas que existem, né? Uhum. Então é só uma origem do porquê do tratamento fitossanitário. Sim. Né? Então, países signatários, num primeiro momento para a embalagem de madeira, né? Via os seus acordos comerciais, então começou a se fazer o tratamento fitossanitário da embalagem de madeira, até porque quando nós falamos de produto madeira, exportação de produto madeira, exportação de pinos, por exemplo, é um negócio muito recente na história. Uhum. Né? Então nós exportávamos a nossa madeira tropical, madeira dura, e essa madeira não tinha nada lá dentro. Uhum. Então a preocupação era com a embalagem de madeira. E aí por isso criou-se uma normativa específica para a embalagem de madeira. Quando ele exporta fogão, ele usa uma embalagem de madeira. Ele exporta geladeira, ele usa uma embalagem de madeira. Por isso a regra foi geral no primeiro momento para embalagens de madeira. Conforme foram acontecendo as exportações de pinos ou eucalipto, né? Então começou-se os países criar suas próprias regras. Por isso hoje nós temos uma regra para a embalagem de madeira, tratamento fitossanitário comunicado ao mapa para embalagem de madeira, e depois nós temos uma regra que é do país importador para o produto madeira ser exportado. Uhum. Legal. Então eu queria que vocês contassem um pouco quais são os tipos de procedimentos que vocês fazem ali nos pallets, nos kits. Então, o tratamento fitossanitário, hoje a portaria ela traz lá 3 formas, né? Você tem o tratamento químico,
que é por brometo de metila, né, fosfina, enfim, tratamento químico. Você tem o tratamento térmico, HT, né, calor, ar forçado, ou eles trazem ainda na portaria o tratamento via micro-ondas, mas isso no Brasil não existe, né? Tentou-se, né, nós mesmo internamente, a empresa, a direção, procurou trabalhar, fizeram vários testes com o Senai, enfim, universidade, mas não conseguimos chegar no que deveria para, né, um tratamento via micro-ondas. Então, hoje nós basicamente efetuamos o tratamento térmico HT, o tratamento fitossanitário, calor ar forçado, né? Que daí tem os dois tipos também, né? Tem o HT americano e tem o HT mais tradicional, né? Aí tem vários tipos, na verdade, né? Porque o tradicional é o tratamento 56 graus por 30 minutos, né? Que é a regra básica para a embalagem de madeira. Mas quando está se falando de produto madeira, sempre vale a regra do país importador. E muitas vezes a regra do país importador ela é diferente, não muitas vezes, mas algumas vezes ela é diferente. Cria-se alguns parâmetros outros, né? Então, os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos exigem para o eucalipto o tratamento 72 graus por 75 minutos. Você pega a Austrália, para o eucalipto também já tem tratamento de no mínimo 8 horas a 85 graus, né? E assim vai. Nova Zelândia também tem um procedimento um pouco diferente ainda, mas é prolongado, também um pouco diferente da Austrália, né? Mas a regra, assim, para o pinos, ela é muito raro algo diferente dos 56 graus. Você tem também alguns países que além dos parâmetros, né, seja ele qual for, 56 graus por 30 minutos, por exemplo, mas exige que você mencione qual é a umidade da madeira. Então, só quem tem os credenciamentos em estufa KD depois vai trazer essa leitura, né? É sempre importante consultar no T-Rex, né? Isso. Porque lá tem todas as determinações certinhas, Perfeito. né? Para cada país. Né? Isso, para cada país tem o seu lá. E às vezes, quando não consta lá, também tem o import permit do país de origem, né? Que a gente consegue consultar também e ver essas informações certinhas, né? Como base, quando o cliente entra em contato conosco, né? A gente já começa a buscar uma série de informações com ele num primeiro momento, até para que, dependendo das informações que ele vai trazer, é em cima daquilo que tu vai desenvolver um orçamento para o tratamento, né? É bem isso que eu ia te perguntar agora. Como que funciona? Eu tô começando agora nesse mundo, eu quero fazer o tratamento. O que eu tenho que te passar? Quais são os procedimentos iniciais que a gente teria que te informar certinho para poder dar início a esse tratamento? Isso. No primeiro momento, eu tenho que pegar lá quais são as informações que eu preciso inserir no comunicado do mapa, né? Então, eu tenho que colocar lá, quando estamos falando de produto madeira, eu tenho que colocar qual é a espécie, eu tenho que colocar qual é o volume, né? Eu tenho que colocar qual é o local de tratamento, tenho que colocar quem é o exportador, né? São algumas informações básicas que já vão lá no comunicado de tratamento. Passado essa fase, eu passo a orientá-lo do que de fato ele deve ter lá no ambiente para que nós possamos fazer o tratamento conforme as regras da portaria, né? Então tem que ter local com piso, local coberto, a energia trifásica para tocar o nosso equipamento, né? Então são alguns procedimentos assim que tu posteriormente já vai alinhando com o fornecedor, né? Nesse caso, daí, no tratamento móvel, né? Móvel. Que daí tem o tratamento... Isso. Hoje no nosso caso, nós temos a operação de tratamento em algumas unidades fixas, mas aí ele basicamente é para embalagem de madeira, né? Pallet, caixa, enfim, embalagem de madeira. Quando é a carga total, daí... Quando é produto madeira, normalmente nós vamos até o fornecedor, né? Porque você precisa realizar o tratamento fitossanitário do material tabicado, né? Em grade. E o nosso momento, normalmente, é pós-secagem, né? Entre a secagem e o enfardamento, naquele espaço de tempo, é onde nós chegamos para o tratamento fitossanitário do produto, da carga. Entendi. E continuando nesse assunto, né? A gente tem agora algumas atualizações do mapa ali, né? O que mudou nessas atualizações? Vocês podem... O Ministério da Agricultura, ele...
hora ou outra surgem algumas mudanças, né? A gente sempre brinca que para nós, quando surgem mudanças, começam a aparecer novos clientes, né? É um momento bom para nós quando surgem mudanças, né? Por causa dos procedimentos diversos que cada um opta por fazer e tal. Então, quando vem uma regra nova, lógico, já vem toda uma preocupação e aí os clientes começam a aparecer e nós vamos seguindo um processo para um grupo novo. Até porque geralmente as regras vêm com aqueles formatos que é bem complicado de entender, né? Então, isso, fazer toda interpretações uma pesquisa, todas, né? Que é uma situação, sim, bem delicada essa, né? A questão das interpretações, né? A portaria está aqui, ela é a nossa bíbliazinha, né? A gente sempre carrega ela, mas nem sempre ela traz todo o resultado que a gente gostaria, né? Às vezes algumas coisas acabam não acontecendo porque, infelizmente, cabeça de fiscal também vale. É importante você falar. E fala um pouquinho pra gente, esses tratamentos, eles têm validade? Então, o tratamento fitossanitário, o que acontece? Nós passamos qual deve ser o procedimento de armazenamento desse material pós-tratado, né? Ele deve ser armazenado em local seco, em local coberto, etc, né? Agora, sim, a responsabilidade, né, quanto aos cuidados desse material pós-tratamento, ele é de quem tem a posse da madeira, né? Seja o exportador, seja lá o tomador do serviço, né? Então, se ele deixar esse material no tempo, ele vai criar mofo, vai criar fungo e vai existir em algum momento, sim, contestação dos fiscais por olho nu, observando algumas coisas que não deveriam ter naquela madeira, né? Sim. Mas, por exemplo, eu fiz um tratamento num skids há 3 anos atrás. Se eu tiver dentro dos... Se identificado uma praga, o Ministério vai exigir um novo tratamento. Só no caso, na hora da vistoria que eles vão identificar isso. É mais o cuidado, né? Em relação ao armazenamento e ao tempo, porque mudam também as regras num período como esse, né? 3 anos é muito tempo. Então, poderá ela estar fora do procedimento atual que o mapa exige, né? Seja ele no procedimento, seja ele numa estrutura da formação do carimbo, por exemplo, né? Cada atualização, em geral, muda alguma coisa. Ali no carimbinho que vai que vai a NINF, né? Sempre ali, né? E ali a última alteração foi a inclusão de um novo número, né? De mais uma unidade numérica. Então, se tu estava há 3 anos com um carimbo mesmo que tivesse guardado, é necessário que se faça também um novo tratamento, uma nova adição do carimbo e a rastreabilidade, né? O código de rastreabilidade, um novo ciclo. Então, para que não haja contestação quando se chegar lá no momento da exportação, né? O fiscal lá na ponta e ter o problema da carga ficar parada. Barrar tudo. Acho que corre o risco até mesmo de algumas pessoas que fizeram o tratamento há alguns meses atrás. E agora surge essa nova... Ele tem um tempo, né? Geralmente 6 meses. Para se adaptar. Ele se dá um tempo de adaptação, né? Mas aí vale muito quanto tempo que chega realmente lá no porto, né? Sim. Então, há sempre um cuidado, né? A orientação é que não se arrisque, né? Então, tenho há 3 anos, ou tenho há 7 meses, ou 8 meses, ou já está no prazo, né? Então, é melhor fazer um novo procedimento, uma garantia de que realmente aquele material vai estar adequado para ser exportado. Né? A embalagem, né? Quando há essa mudança no modelo que seja, ou na inserção ou retirada de algum item ali do carimbo, o Ministério faz o comunicado a todas as empresas credenciadas, né? E elas têm uma janela de 6 meses de adequação, né? E existe também um tempo para que essa informação chegue aos países signatários de que o Brasil fez uma determinada alteração. Então, quando eu falei das mudanças, já aconteceu conosco, bem especial nesse caso de alteração de carimbo, por exemplo, em um ano onde eles fizeram a inserção de um hífen, né? E um concorrente nosso, por algum motivo, não observou essa inserção, né? E teve um cliente nosso do setor de cerâmica que teve 5 containers voltando dos Estados Unidos por falta do hífen no carimbo. Quando chegou lá, identificaram que estava sem.
observaram que estava em desacordo o carimbo, faltava o hífen. Voltou 5 cargas de cerâmica. Nossa, essa conta foi alta, com certeza. E a questão do certificado em si, o que mudou? Então, tu fez a pergunta antes e eu fugi dela, né? Não, agora, então, a última mudança recente foi a do certificado, né? Então, que começou ali agora a partir de 1º de maio, né? Então, anterior a isso, todas as empresas credenciadas tinham lá o seu padrão, o seu modelo, o seu sistema, né? Então, desenvolvia o certificado. O certificado, quando você vai lá fazer o credenciamento, anteriormente era, né? Então, o Ministério da Agricultura tinha lá uma cópia fiel daquele certificado que eu lembro quando desenvolvemos o nosso, a gente foi lá e ainda fez as últimas anotações junto com a superintendência lá, é isso, tá alterado, tá feito, ponto, ficou lá com o mapa, uma cópia fiel, e aí a empresa credenciada segue desenvolvendo aquele modelo único de certificado do qual ela se propôs lá com o Ministério. Agora, com a mudança que houve, né, então existe agora o certificado do SEI do mapa, né? Então agora nós, empresa credenciada, quando recebemos as informações do nosso equipamento, né? Então, para gerar o certificado, primeiro existe o certificado, cada tratamento gerado existe um certificado no SEI, né? Tudo, sempre, já acontecia lá atrás com o outro, né? Existia o tal do certificado mãe, né? E depois a gente iria desmembrando do certificado e tal. Agora não, agora gerou um tratamento, automaticamente gera um certificado no mapa, bem nu e cru assim, né? Com as informações bem básicas do exportador, tomador de serviço, a metragem cúbica e ponto, e os dados do tratamento. Aí quando o cliente nos solicita o certificado, a gente precisa entrar lá, né? Para gerar um certificado do SEI para ele. Então nós precisamos buscar os dados de comunicado, colocar lá, o recibo daquele comunicado, colocar lá, o gráfico de tratamento, colocar lá, e depois manualmente, dedinho por dedinho, começar a escrever lá que a GCM, tratou, a metragem cúbica, e isso trouxe, não só para nós, para todas as empresas, um processo muito mais moroso, lento, né? Nós que emitimos, por exemplo, em torno de 300 certificados dia, nós passamos de 2 para 8 pessoas na emissão do certificado. Para um custo gigante isso. Mas esse é o novo procedimento, né? Então, a gente percebe que agora, né, passados-se aí 30 dias, as trades, os clientes já começaram a se adequar, encaminhando processos, assim, um pouco mais na frente, né, com dias, assim, até para não perder prazo e tal, né? Mas houve um esforço bem grande nos últimos 30 dias da empresa para meio que quase de 24 horas, assim, para não deixar ninguém na mão nessa arrancada, né, nesse começo. E pelo que eu vi também, esse novo processo, assim, são informações padrões, né, para todo mundo, e a gente não pode adicionar uma informação a mais, né? Por exemplo, no outro, às vezes, por exemplo, se a gente tinha um processo de carta de crédito, a gente poderia adicionar o número de carta de crédito, essas coisas. Agora, pelo que eu reparei, nesses a gente não pode, mas não. Né? E aí, a única coisa é que, por exemplo, lá atrás, nós desenvolvíamos e continuamos desenvolvendo o certificado de fins comerciais, que a portaria traz essa possibilidade. Né? Então, nesse a gente descreve lá todas as informações que você tem essa necessidade, e esse você utiliza ele para todos os fins outros, né? Com o teu cliente, com o banco, com quem você achar que... Então, neste ainda pode se operar dessa forma. Só internamente, quando está se falando da passada pelo Ministério, é o do SEI do mapa, sem muita informação. Ah, entendi. Mas assim, nesse começo, ainda nesses 30 dias, já aconteceram algumas mudanças pelo Ministério da Agricultura, né? Já tiveram algumas poucas melhorias. Acho que ainda tem alguma coisa que vai acabar alterando para frente, evoluindo, né? Porque, de modo geral, o processo já é lento, tornou-se ainda mais lento. Provavelmente, né? Sempre tem, eles instalam uma coisa e depois vão melhorando com o tempo. A gente sabe que também, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente vai lá e joga né? Fica brabo com algumas situações desenvolvidas por eles. A gente tá no mercado, conhece o mercado e sabe que o mercado também não dá para passar a mão na cabeça, né? Porque muito disso acontece exatamente pelas falcatruas que tem-se aí no mercado e a gente sabe que existe, né? Tem bastante.
Então, agora falando um pouco, Maris, sobre a Neutraliza, né? Vocês fazem estudo de carbono positivo, isso, né? Se você puder explicar um pouquinho pra gente. Então, a Neutraliza é uma startup, né? Nós criamos ela em 2022, né? 2023 ali. É uma startup de tecnologia com foco na sustentabilidade, né? Então, veio muita demanda para nós via DP Forest em razão de inventários de carbono, porque isso começou uma discussão muito grande dentro da indústria em 2022, 2023, né? Foi avançando muito. As exigências externas também, né? Regulamentação, principalmente da Europa, que não é só para madeira, mas para outras atividades, enfim, que relacionam a mudança climática, tem sido bastante acentuadas, assim. E aí começou a haver uma demanda interessante, assim, para nós na Neutraliza, com o inventário de emissões da indústria, que é o nosso foco maior, né? E dentro desses inventários também veio essa solicitação de inventário positivo de floresta. Por quê? Porque alguns clientes que exportam madeira para a Europa, né, para energia, então entra na regulamentação europeia, né, para fins de madeira com fins energéticos, que você precisa comprovar que aquela madeira ela está sendo produzida de forma sustentável, né? Que eu não estou emitindo mais carbono do que absorvendo para fazer essa produção. Então precisa fazer um estudo, um relatório para ser enviado junto com esse produto para que seja aceito no mercado europeu a entrada desse produto lá, né? Então nós pela Neutraliza e pela DP Forest fazemos esses estudos, né? Tanto floresta nativa quanto floresta plantada, né? Por que eu falo floresta nativa? Exportado floresta nativa também, né? Mas basicamente na questão da energia, porque muito das áreas plantadas, eu tenho uma grande porcentagem ali que é de recuperação, de conservação, né? Áreas de preservação permanente, área de reserva legal. Então a indústria, principalmente florestal, ela tem quase 50-50, né? 50% produção, 50% conservação. Então, esse estudo é de toda a fazenda, de todo o território onde está sendo produzido essa madeira. Então, a gente faz esse levantamento com base em dados que a empresa nos encaminha e com base em imagens de satélite, dados estatísticos, metodologias que são comprovadas, né, internacionalmente. A gente faz esses estudos e relatório e aí eles encaminham esse material para exportação. Legal. Como funciona esse controle esse cálculo da emissão do carbono? Isso vai por espécie que é exportado, né? Então, a empresa ela nos encaminha toda a informação da fazenda, que ela está fazendo a colheita, então eu vou colher a fazenda X. Então, essa fazenda é o que vai ir daqui 1 mês, 2 meses, o produto todo dela vai ser colhido e vai ser enviado. Ou até mais, né? Porque geralmente isso vem 4, 5 meses antes da colheita para nós fazermos. Então, ela manda toda a informação com relação ao plantio, com relação à área florestal, o mapeamento da fazenda, e aí a gente faz esse estudo, né? Busca informação de fatores de emissão relacionado à espécie, fatores de emissão relacionados ao bioma, para a nativa, e aí faz os cálculos estatísticos relacionados ao que se tem de carbono que foi absorvido, né? Floresta em 20 anos ou 10 anos, quanto que ela absorveu de carbono, e a projeção para 30 anos. Né? Se ela permanecesse ali ainda, no caso da nativa, em 30 anos, o quanto ela estaria ainda absorvendo de carbono, né? Que a gente chama do carbono positivo, né? Que ela vai mais absorver do que emitir na sua colheita, né? Então, na verdade, é um estudo técnico, né? A gente busca todo o know-how de fatores de emissão, metodologias que já são utilizadas em pesquisa científica. A gente busca estruturar de uma forma técnica, né? E que precisa estar em inglês, né? Eles não recebem em português. Então, a gente faz essa estrutura, faz a tradução disso, né? E aí, às vezes, vem uns termos que são muito nossos de bioma, né? Então, tem essa questão de adaptação também, para que seja aceito lá, né? Esse estudo. E tem um padrão mínimo, assim, que tem que atingir para ser aceito? Ou algo que possa bloquear? Não, a exigência geralmente vem para demonstração
do que é positivo, né? Então, daquilo que não é positivo. Digamos que nós não tivemos ainda estudo que não, né? Porque a floresta tem esse potencial de captura de carbono muito grande, né? No período que ela está produzindo. Então, dentro dos estudos que a gente fez, ainda a gente tem sempre saldo positivo, né? Mas em caso de negativo, o que ele teria que apresentar é uma compensação daquilo. Então, se eu tenho um saldo negativo de algumas toneladas, então o que você fez para compensar esse saldo, esse débito? Então, vou compensar com uma compra de crédito de carbono ou por um plantio de árvores nativas para compensar isso. Geralmente, o mercado europeu solicita compra de crédito, né? Mas dos estudos que a gente fez, até então, todos os saldos ainda positivos em muitas toneladas, né? Por hectare. E são todas florestas muito grandes, né? São todas fazendas grandes, né? E, assim, geralmente não é um estudo de uma floresta, de uma fazenda só, né? Então, a empresa, ela já sabe que ela vai colher em 6 meses 4, 5 fazendas. Então, ela já solicita um estudo daquelas 5 junto, porque para nós também é mais prático, né? Já fazer um estudo, uma tradução, uma justificativa, tudo com tempo aquela região. Daí você faz um estudo só para toda aquela área, independente se for 1, 2, 3 fazendas. Sim. Não é um separado para cada. Ela é separado por fazenda, mas eu pego um relatório, a última que a gente fez teve 5 fazendas. Então, eu faço uma descrição por fazenda, um estudo, um levantamento por fazenda, por talhão, tudo. Mas aí ele vai num bloco junto, porque eu estou justificando que aquilo tudo vai sair num período X, né? Que é o que eles vão entregar naquele período. E para eles também sai mais em conta, né? Porque eu estou fazendo um estudo amplo, mas estou fazendo, na verdade, uma entrega só, né? Então, e precisa ser da mesma espécie ou pode ser de espécies diferentes, assim? Não, aí é o estudo do que tem plantado na fazenda. Então, alguns eu tenho uma espécie de eucalipto, tem fazendas que tem 4 espécies de eucalipto diferentes na mesma fazenda. Eucalipto, pinos, a gente fez para o Rio Grande do Sul, tem acácia. Então, entra o estudo ali, é por espécie, na verdade, por talhão, né? Por talhão, por espécie. Ele é bem detalhado mesmo. E aí que é bem demorado também para fazer, né? E aí tu tem que fazer em 2 períodos distintos, né? Então, tu tem que escolher um ano base para dizer, a base 0 é esse ano. Então, digamos, o ano de plantio, 2006. Até 2025 que vai ser cortado. Alguns ali que a gente tem é de 2010. Então, o ano base é 2010, que seria o 0. Então, até 2025. Então, tu faz o balanço de carbono em quanto tempo daqueles 2 períodos. Né? E mostra os mapas dos 2 períodos, né? Então, é um estudo bem técnico mesmo, né? E daí, esse estudo, no caso, tem a validade até o prazo que você determinou ali ou não? Porque você faz o estudo, daí eles falam, eu vou colher daqui 6 meses, mas se não acontecer, tem um Isso, prazo? Porque a gente faz pelo período do ano ali, né? Então, por exemplo, que eles estão mandando o que é 2025, eu considero que é até 2024, sempre sendo cauteloso na quantificação, né? Pra gente não extrapolar, né? Então, a gente sempre conta menos. Né? Entendi. Então, tu tá sempre contando para trás, né? Então, foi de 2006 até o ano de 2024, né? Ou de 2025, os 2 primeiros meses, se foi considerado. Mas, geralmente, é o ano fechado, os 6 meses, para que tu não tenha contagem a mais, né? E aí é o tempo que ele vai levar para fazer essa exportação, né? Se for para 2026, ele pode solicitar uma atualização. Não, quero que entre o ano também de 2005, porque eu não corri. Daí só faz uma atualização. Só faz uma atualização. Legal. E essa questão vocês fazem ali inventários de terras também, né? Isso. Não, a gente faz o levantamento que vem das fazendas, vem pela empresa. Então, é o levantamento que ela nos passa, né? Então, ela passa todo o gel do local, passa todas as planilhas do inventário de todas as fazendas, e a gente faz esse levantamento posterior, né? Com imagens e com o inventário que é de campo, né? Faz essa junção ali das informações, né? Entendi. Isso, meta de carbono, essas coisas tá bem alta, né? Então, creio que mais pra frente... A Europa, ela tá avançando bastante, assim, na regulamentação, né? A gente tinha uns 4 anos atrás, umas 2 regulamentações mais específicas, né? Agora a gente já tá com quase 5, né? 6 pra 6ª. Voltada a especificamente
matéria-prima de origem sustentável, né? Uhum. Então, teremos bastante novidades a partir do ano que vem também, né? Vamos ter que voltar para contar mais novidades pra gente. E eu queria que vocês contassem, assim, né, como vocês já estão em um tempo no mercado, algum caso curioso, alguma história aí que aconteceu, que vocês acharam bem diferente, que sempre tem, né, no Comex a gente brinca que todo dia é sexta-feira 13, né, porque sempre acontece alguma coisa, né. Olha, e aí agora, né? Porque, na verdade, assim, todo dia acontece um negócio, né? Nós estamos aí no fitossanitário com 8 unidades, né? Santa Catarina e mais 2 unidades do Paraná. Então você está com operadores na estrada todo dia. E quando nós falamos 2 certificados também, né? São 300 certificados dia. Todo dia acontece um negocinho, às vezes uns mais engraçados, outros menos, que na verdade é engraçado você rir pra não chorar. É isso que eu ia falar, a gente ri pra não chorar, no Comex é assim. Mas assim, talvez, assim, sem comprometer, né, mas obviamente a gente fez as correções em tempo, né, mas aconteceu um dia o cliente me ligando, né, Denilson, o tratamento que eu pedi pra você ontem, né, eu tô aguardando o pessoal aqui, a equipe e tal. E aí o operador me mandou mensagem dizendo, não, mas eu já tô aqui, já tô tratando. Então me encaminha, por favor, a tua localização. Encaminha a localização, batia. E o cliente dizia, não, mas ele não chegou aqui, não tem ninguém aqui. Mas que estranho isso. Aí vai pesquisar e tal, conversa com outro, vê o que pode estar ocorrendo. Ele parou uma serraria antes. E o cidadão da serraria, que nós nunca vimos na vida, disse que estava precisando do tratamento e achou estranho que chegou uma unidade lá, disponibilizou a madeira, o operador começou a tratar e estavam de boa, de papo os dois lá, e o cliente no muro do lado esperando. Desesperado. Aí disse, não, para tudo, cancela tudo errado, vamos ter que começar tudo amanhã de novo. Isso aqui é nem gravação, sabe? Se deu errado ali com o mapa, pode, cancela tudo, novo comunicado, né? Gera toda uma nova operação para outro dia, mas num primeiro momento dá até aquela risadinha, assim, mas não é possível. Vai ser um desespero na hora. uma coincidência, né? Uma grande coincidência, assim, né? Próximo. Mas esse vizinho também, né? Pois ele pensou, nossa, Deus mandou. Eu pensei aqui, Deus ouviu minhas orações. Então esse foi um caso, assim, dos diversos. Imagino, né? Eu que nem tô tanto tempo no Comex, já tenho várias histórias, imagino vocês que já estão bastante tempo aí na estrada. É bastante dor de barriga às vezes. E com essas atualizações, então imagina que... É mais no primeiro momento, né? As atualizações, elas dão assim um certo desconforto, como qualquer coisa, né? Uhum. Mas daí tu tá falando de fiscalização, de mapa, de responsabilidade com o cliente. Quando a gente fala mesmo das interpretações que aquilo vai gerar, né? Cada um entendendo de uma forma e tal. Mas depois que começa a rodar, tu começa a sentir que é aquilo, tu entendeu correto, aquilo é aquilo mesmo. Uma NFA ou outra, assim, meio que de descuido até de algum fiscal em algum momento, alguma coisa que corrige, se segue. Depois, vida normal de novo, né? Vai tranquilo, né? Então, é isso para finalizar aqui. Eu queria, né, que se vocês tiverem algum... dizer, algum comentário para fazer aí para o nosso público, podem deixar o recado de vocês. Suelen e Ana, só agradecer mesmo a disponibilidade do espaço, né? Para nós é uma honra muito grande, assim, né? Como parceiros, como cliente, como fornecedores do serviço para vocês, né? Uhum. Então, assim, é bem gratificante, né? Nós podermos falar um pouco da atividade, do trabalho, né? E que isso tudo que a gente está falando aqui é importante, sim, que se chegue lá no madeireiro, que se chegue lá no fornecedor, né? Que se chegue nessas pessoas que estão nesse dia a dia, porque isso tudo que a gente falou aqui é exatamente o dia a dia, né? De quem está nesse meio, né? Uhum. Então, com as brincadeiras e com, né, as dor de barriga e com os enfrentamentos todos,
é assim que as coisas têm acontecido. Esse é o nosso, no fitossanitário, esse é o nosso dia. Agora com a Neutraliza, né, esses projetos novos, nós temos buscado novas dores de barriga e tal, né? Mas tudo é gratificante, tudo é experiência, tudo é novidade também, né? Essas coisas novas, elas trazem assim um arzinho mais difícil na arrancada, mas elas trazem também o mérito, a outra ponta, né? O lado bom. Sim, sem um desafio a gente nunca avança, né? Avança, tem que ter um desafio. É gostoso, é delicioso, né? A Damares, ela é minha irmã, né? Então também, depois que nós voltamos a operar juntos, né? Então também para mim é gratificante estar junto com ela, trabalhando todo dia, estamos lá mesa a mesa, um do lado do outro, né? Viajamos junto, fazemos as nossas reuniões aí na estrada juntos, então é bem gratificante, sim. E agradecer mesmo, de coração. Ai, gente que agradece. Eu agradeço também a Sueli e a Ana pelo convite, poder expor, né, falar um pouquinho o que é realmente as atividades que a gente tá, as antigas e as novas, né, dentro dessas novas, a gente fala da Neutraliza, tem muita coisa que a gente tá ainda no campo de ensinamento até, né, pro cliente, porque ele vem muito na dúvida do como é que faz, porque tá todo mundo no mercado novo, né, então como é que faz um inventário, o que precisa colocar, né? O que entra, o que não entra, sou obrigado a fazer, não sou obrigado a fazer, para exportação, né? Que informação que eu preciso, que tempo, né? Porque aí muitas vezes quando um estudo mais técnico assim, você não faz de um dia para o outro. Sim. Né? Dele entender que você vai levar dias, às vezes semanas, dependendo do inventário que tu precisa ir no campo para fazer. Então, mas como você disse, é uma dor de barriga às vezes nova, né? Mas a gente ainda tá muito nessa questão do inventário no campo da informação, né? Da instrução, instruindo bastante para que o cliente também se sinta confortável naquilo que ele está fazendo, né? Sim. Então, tá sendo bem bacana, assim, as atividades e vindo atividades novas, né? A gente fala que toda vez que a gente começa a falar em questão de Europa, de emissão de carbono, todo dia vem alguma coisa nova, né? Alguma novidade. Sempre uma inovação. Sempre uma inovação. Tanto que a gente tem trabalhado bastante a plataforma, né? Nós temos hoje uma plataforma de quantificação de emissões. Então, também estamos lançando ela aí para o mercado, exatamente para isso, né? Para uma demanda que está existindo cada vez mais, que é essa quantificação, né? Então, mas agradecer a vocês, e aí uma próxima a gente vem falar mais. Sim, específico de outras atividades. Vamos ter várias atualizações, com certeza, vocês são sempre bem-vindos aqui. Obrigada. Quando tiver alguma coisa nova, avisa a gente que a gente marca de novo. Desejo muito sucesso, né, pra Neutraliza, que é a empresa mais nova, depois Forest já é nossa parceira, já estamos aí todos os dias juntos. É isso. Bom, e esse foi mais um Pocket Wood Flow. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o like e até a próxima!